Bom dia, crianças! Então, nossa aula de hoje vai ser de ciências. Separando misturas, páginas 11 a 13, transformações das substâncias, páginas 22 a 23, estados físicos das substâncias, páginas 24 a 29. Catação. O método de catação é um método que consiste em separar manualmente com as próprias mãos os materiais de uma mistura entre sólidos com tamanhos semelhantes. Então, separa manualmente os materiais de uma mistura entre sólidos com tamanhos iguais. Como exemplo, a Pro colocou a catação, a separação do feijão ali, ó. Peneiração. Esse método pode ser utilizado para separar materiais sólidos de tamanhos diferentes. Na peneiração, quando nós vamos peneirar algo, sempre vai ficar algo na peneira e algo que passou por aqueles furinhos da peneira. Olha lá na bacia. Alguns materiais ainda vão ficar na peneira e outros serão peneirados. Filtração. A filtração é um estado físico de separação de misturas heterogêneas. A filtração é o método mais utilizado na separação de sólidos que não se dissolvem em algum líquido. A Pro colocou aqui como exemplo o pó de café e a água. Olha só, quando for filtrar, nós vamos colocar água quente ali. Quando for filtrar, essas gotículas ali de sólidos do pó, ela não vai passar pelo filtro, ela vai ficar no filtro. Então, ela houve o quê? Houve uma filtração. Decantação. É um método eficiente para separar misturas heterogêneas de substâncias sólidas e líquidas, como água e areia, ou de dois líquidos, como água e óleo. A Pro colocou aqui a areia e a água como exemplos. Olha lá. Primeiramente, olha só, juntou-se aqui a areia e a água. Olha só, a areia está descendo pro fundinho aqui. Logo mais, depois que descansou um pouquinho aqui, olha o que aconteceu. A areia foi pro fundo do recipiente e a água ficou acima. Então, ela separou. Depois, separamos, olha, os conteúdos aqui. Separamos as substâncias aqui, sólidas e líquidas, olha, foram separadas. Depois ficaria a areia em um potinho e a água em outro após separado. Centrifugação. Esse método é parecido com a decantação, porém utiliza um equipamento especial chamado centrífuga. Nós fizemos esse desenho em sala de aula quando nós estudamos aqui, que foi a separação do sangue, tá? Então, olha só, ficou o plasma acima, glóbulos brancos e depois os glóbulos vermelhos. Na centrifugação é utilizado um equipamento especial chamado centrífuga. Pesquisou e colocou aqui, ó, a centrifugação. Mudanças reversíveis. É quando a substância altera apenas seu formato e não a sua composição, depois do processo de transformação. Exemplo, um cubo de gelo pode derreter e voltar a solidificar quando colocado no congelador. Então, ele pode estar no seu estado inicial, derreter e depois, quando colocado no congelador, ele volta ao seu estado inicial novamente. De sólido, ele virou líquido. De líquido, ao ser colocado no congelador, ele volta a ser sólido novamente. Aí, daí a Pro colocou um exemplo aqui, ó, a mudança reversível, o gelo, tá? Que ele derreteu aqui, ó, sólido, líquido. Ao ser colocado no congelador novamente, essa água líquida, ela vai se transformar em gelo novamente. Mudanças irreversíveis. É quando a substância altera sua composição com o processo de
transformação. Exemplo: fritar um ovo, pois é muito difícil que ele retorne ao seu estado cru. Temos o ovo, vamos fritar ele. Não tem como ele retornar ao estado cru novamente. Então, ele passou para um processo de transformação. Ele passou por um processo de transformação. Ele não tem como voltar ao seu estado inicial. Aí, a mudança irreversível, a Pro colocou aqui o exemplo, os ovos. Fritos, cozidos, tá? A Pro colocou cozido. Combustão. É o processo que ocorre quando o material é queimado. Exemplo, combustão de um papel. Olha lá, o papel entrou em combustão, queimou, tá? O papel foi queimado, esse material foi queimado. Então, esse processo se chama combustão.